Mas respondendo nosso amigo, realmente é possível. Nosso prota fica impressionado que ele ganhou a missão. Mas ele acusa o sistema que aquilo era uma chantagem, pois não tinha como ser uma missão normal. E ele estava brigando, perguntando para o administrador do quão sem valor a vida é para ele. Pois seria besteira ele morrer só porque recusou a missão. Ele fica pensando nisso, ele percebe que não compensa morrer por causa de uma fruta. Ele acaba falando que poderia ficar, e era para poupar a sua vida. A fruta some da sua mão e o sistema fala que ele tinha completado a missão e ele poderia abrir a recompensa dele. Ele já fica ansioso, pois ele percebe agora que ele tinha recebido uma recompensa e ele lembra que tinham mencionado uma habilidade relacionada à classe e ele tinha ficado tão focado nessa pena de morte que esqueceu da recompensa, dizendo que o administrador era muito generoso. Ele clica no botão abrir, esperando ver alguma coisa. Ele obteve uma habilidade chamada semear. Era nível 1, e ela aumentava levemente a chance da germinação ocorrendo quando uma semente é plantada. O prota fica com cara de triste, pois aquela habilidade não era lá alguma coisa boa. E ele percebe que ele esqueceu que a sua classe era fazendeiro, então sempre viria alguma habilidade do tipo. Depois de um tempo, o prota estava na beira daquele rio, naquela lagoa mais, né? E o que ele estava fazendo ali era simplesmente pescando, do jeito bem de melhor. Ele estava usando aquelas tochas para atrair as piranhas, e quando elas acabavam saindo, ele dava uma paulada nela. Ele faz exatamente isso. Uma piranha pula na direção dele e ele já mete o tascado nela. Ela acaba caindo na terra, já dormindo. Além de ele estar pegando XP, ele ainda estava pegando comida. Olha aí, já é um combo em 2. Ele fala que já tinha pegado 5. E ele já tinha conseguido 10 pontos de experiência. Ele explica que depois que ele despertou, começou a conseguir pontos de experiências, que era o que ele não conseguia antes. E ele fala que após pescar várias piranhas por dia, de alguma forma ele chegou no nível 2. Demorou um pouco, mas foi. E depois ele ia carregar essas piranhas, mas ele fala que até queria pegar mais. Só que não é uma boa ideia ficar matando seres vivos sem motivo. E ele fala também que elas são bons suplementos de proteína, então ele não poderia matar todas. Depois de um tempo, ele está chamando o pessoal para comer. Eles já tinham assado as piranhas. E quando ele fala isso, os coelhinhos já vai correndo para ele desesperado. O prota fala para eles comerem com calma, pois eles tinham crescido muito e eles estavam igual uns brocados. Estavam mais esfomeados que as piranhas quando entram a carne no rio. Ele fala que eles precisavam deixar uns pouco para o pai deles. E o prota acaba dando 2 peixes grandes para aquele casal. E ele fala que conseguiu informações sobre os coelhos, pois agora, como ele é despertado, aparece em cima da cabeça dele. E o que dizia lá é que ele era coelho branco fazendeiro. E aquela era a identidade dele. É um tipo de monstro do qual ele nunca tinha escutado. Talvez seja porque ele esteja num andar desconhecido. E ele fala que se nós se basearmos no nome deles, ele acredita que a espécie deles tenha se especializado em cultivação, em vez de luta, obviamente. E ele acha que é por isso que ninguém os conhece, pois eles ficam mais de boa na dele. E ele também não sabe o que aconteceu, mas ele está supondo que eles tenham perdido a fazenda deles, já que eles estavam procurando em algum lugar e acabaram pedindo para ficarem ali. Então eles devem ter migrado de alguma forma e pararam ali naquela caverna. E o Proto perguntava se ele teria algum lugar para voltar. Depois de um tempo o Proto fala que seria ótimo se eles pudessem se entender, pois tudo que eles fazem é aquele barulhinho. Piar ou pi, sei lá. Mas o Proto fala que deixando esse de lado, eles teriam que começar o trabalho, pois aquele dia era um dia importante. E o coelhinho afirma isso. Depois de um tempo, o Proto vê os frutos de tomate ali crescendo. Ele vê que estava lindo, era muito perfeito. E todos eles ficam impressionados, até os filhotinhos. Ele fala que finalmente chegou a hora de colher. Aquelas frutas deram muito trabalho para eles, e eles finalmente seriam recompensados. E ele fala que era hora de colhê-las. Ele vai pegar uma e ele já está se tremendo de emoção. Todos estão tensos, olhando fixamente para o Prota. O Prota tira uma e ele fica muito feliz. E ele não, todos. O Prota fala que aquele é o seu primeiro tomate de cereja. E ele fala que nem precisou fazer força, mas de repente a janela aparece. O Prota fica em dúvida. A janela fala que ele obteve um bom tomate de cereja mágico. E seus pontos de experiência da classe aumentaram levemente. Ele acaba de ganhar 10 pontos de experiência só por colher o tomate. É um tipo de conquista, aparentemente. E ele acaba de conhecer o nome daquele tomate, que no
caso é o tomate de cereja mágico. Ele percebe que não é igual àquele azul. Ele acaba conseguindo ver o status daquele item. Ele vê esses status, que no caso ele diminui 10 gramas a cada vez que você come ele. Além de alguns outros atributos, que no caso aumenta a mana, bem baixo, mas dura 10 minutos, enfim. Ele percebe que seu efeito só dura 10 minutos, mas ao comer 10 ao mesmo tempo, aumenta a mana chegando em um ponto. Ele se pergunta se os outros tomates também têm o mesmo status. Ele acaba tirando vários tomates de cereja dali, mas quando ele tira um, ele percebe que pegou um errado, pois ele tinha pegado um tomate de cereja maduro, e o sistema fala que os seus pontos de experiência não aumentaram, e logo em seguida só dá 7 pontos pra ele. Ele tem que acertar os tomates certos, pois assim ele consegue pontos extras além dos 10 pontos de experiência. E ele fala que ganhou menos pontos de experiência por isso, e não conseguiu nada na sua classe. E ali ele percebe que ele precisava colher o item certo, pois aquele que ele tinha pegado não era um item. Era só um tomate de cereja comum. Ele fala que é meio difícil, pois ele pensava que seria mais fácil, já que ele tem que acertar o ponto exato para pegar o tomate. Depois de um tempo ele já tinha colhido vários. Ele estava usando aquela folha para segurá-los como se fosse uma sacola. E o sistema vai avisando que ele tinha subido de nível, ganhando um ponto de atributo bônus. E ele fala também que ele conseguiu chegar no nível 4. Isso é incrivelmente rápido. E ele fala que acha que aqueles tomates de cereja eram o suficiente. E ele vai provar um, mas os coelhinhos começam a bater a pata no chão. Eles estão raivosos. O Prota pede desculpa e fala que como eles fizeram tudo junto, eles deveriam comer junto. E ele pede por favor para eles não ficarem irritados, porque o pai coelho estava bem bravo. E ele fala que eles teriam que comemorar a colheita bem-sucedida dos tomates de cereja. Os coelhinhos estavam bem ansiosos para provar. E o Prota fala para eles encherem o bucho. Todos começam a comer ao mesmo tempo. E o Prota percebe que era muito bom. Depois de um tempo ele está se imaginando deitado em um grande jardim, e lá no céu está vindo uma estrela cadente. De repente, diversos fogos de artifício começam, como se fosse ano novo. Ele fala um verão, eu não sei, deve ser algum futuro já. Ele começa a chorar comendo aquele tomate de cereja. E os coelhos não estão entendendo nada, eles estão apontando. O macho fala, esse cara é doido, vamos sair daqui logo, mulher. Depois de um tempo, eles estavam levando os tomates de cereja para aquelas pedras do fogo. Todos estão levando até os filhotinhos ajudando. Depois de chegarem lá, eles colocam um pouco de palha em cima. Os filhotes vinham trazendo as palhas e eles iam colocando em cima. E o baiano do Prota, escravizando os bichinhos deitados. Ele comenta que aqueles filhotinhos já cresceram o suficiente para ajudar seus pais com as tarefas, dizendo que eles são realmente filhos de coelhos fazendeiros. E o vagabundo ali deitado, né? O Prota fala que bateu um sono, então ele iria apagar. E amanhã seria um ótimo dia. O cara tinha feito até uma cama, cobertor, travesseiro e até um tapa-olho ali pra ficar escuro, olha. E antes de dormir ele fala que ele se saiu bem. E depois de um tempo ele já tá dormindo. E quando ele tá dormindo aparece uma missão, dizendo que era pra ele oferecer 100 tomates mágicos para o administrador da torre. E a recompensa seria uma habilidade relacionada à sua classe. E a falha dessa missão seria a morte. Mas como ele tava dormindo, ele não liga. Ele nem tinha visto. Ele vira pro lado e fica um pouquinho naquele jeito. Mas de repente o sistema faz um barulho muito alto que o acorda assustando. O Prota fala que iria dar ao administrador. Ele pega um bocado de tomates e acaba doando. O sistema fala que ele tinha completado a missão e o administrador da torre estava satisfeito. E ele poderia abrir sua recompensa. O Prota já estava de saco cheio de ser toda vez forçado a fazer essas coisas. E estava pelo menos pedindo para que ele recebesse algo útil. Ele acaba abrindo e recebe uma habilidade chamada Colheita Nível 1. E aquela habilidade permitia colher frutas um pouco antes ou depois do momento ideal, mas são tratadas como se tivessem sido colhidas exatamente na mesma hora. O Prota faz uma cara e ele se pergunta do porquê ele iria precisar de uma habilidade de colheita. Depois de um tempo ele fala que tinha pensado naquilo, mas aquela habilidade era mais útil do que ele esperava, pois ele não estava errando tanto quanto antes. E por causa disso ele conseguiu vários pontos de experiência, porque sua chance de erro era muito menor. E ele fala que agora não precisava esperar até o dia perfeito, pois isso facilitou e acelerou muitas coisas. Ele fala que iriam colher um pouco mais de tomates. Outra janela aparece, falando para ele oferecer 200 tomates de cereja mágico para o administrador da torre. Mas ao contrário das outras vezes, aquela não tinha recompensa. E o Prota fala que já estava demorando. Ele fala que não tinha nenhuma recompensa dessa vez. Ele fica indignado.
dizendo que aquele administrador era só um ladrão. O Prota pega aquela cereja que eles tinham colhido e oferece ao administrador. Ele fala que, como a última missão dele ajudou, ele poderia ficar com aquelas. E o coelho fica desesperado, pois eles estavam trabalhando um tempão ali para eles perderem simplesmente assim. Depois de um tempo, aparece novamente aquela missão. Só que agora era 250 tomates de cereja e não tinha nenhuma recompensa. E o Prota já fica puto, pois de novo tinha aparecido. E ele fala que aquele administrador só estava ficando ganancioso. Ele se pergunta do porquê o número de tomates de cereja não para de crescer, pois depois de um tempo já era 300. Mas depois de um tempo, o Prota fala que não envia mais. O administrador já estava pedindo 500 tomates de cereja sem dar nenhuma recompensa. E ele fala que definitivamente não iria ajudar. E ele estava se recusando. E a final do sistema fala que o administrador da torre estava surpreso. E o Prota fala que nesse dia ele se rebelou contra o administrador da torre pela primeira vez. O Prota fica puto porque queria que dar de novo. Ele fala que não iria fazer isso mesmo. Não tinha chance. E ele fala para o administrador que eles precisavam comer o rumo deles para permanecerem vivos. E o que ele estava pedindo era demais. Outra janela de status aparece e fala que o gerente da torre disse que é um problema do fazendeiro da torre. E então era para ele parar de protestar e dar aqueles tomates que ele tinha pedido. O Prota dá um sorriso e pergunta se era o problema dele. Mas ele fala que trabalhou duro e sofreu dias para colher aquilo. A janela do sistema fala que o gerente da torre disse que o Prota apenas semeou as sementes. E ele pede para o Prota não exagerar no que ele disse, pois não era grande coisa. O Prota fica mais puto ainda, perguntando se realmente não era grande coisa. E o Prota já está puto com as réplicas pulando do rosto. Ele fala que não iria. Ele não iria mesmo ajudá-lo, nem dar tomates. A janela de status fala que o gerente da torre estava confuso. E o Prota está só ignorando aquela janela. Depois de um tempo, o Prota estava arrancando aquela cebolinha com os coelhos, enquanto a janela de status fica na cola dele. E o que dizia nela era que o gerente estava perguntando se ele realmente iria recusar aquela quest. Depois de um tempo, o Prota já estava assando aqueles peixes. Os coelhinhos estavam preparando aqueles tomates, e mesmo assim, a janela de status falava que o gerente da torre disse que o Prota poderia morrer se ele recusasse aquela quest. E o Prota já estava de saco cheio. O Prota fala para a janela que ele não queria dar as colheitas para alguém, que diz que tudo que ele fez foi semear as sementes. Duas janelas aparecem dizendo que o gerente da torre falou que não é trabalho da torre e que o agricultor que deveria fazer aquilo. E ele também diz que é o gerenciador, então ele deveria obedecer suas ordens. E o Prota fala que é por isso que ele não estava dando os tomates para ele. O Prota estava murmurando que ele fez isso com força, obrigando ele a dar aqueles tomates. E ele não apreciou seus esforços, dizendo que o gerente apenas explorou ele. E o Prota pergunta se ele era o gerente da torre. Se ele fosse, ele era um mau empregador. E depois dessa frase, o gerente da torre fica em choque. Ele tomou um murro na cara. Aparentemente, o gerente da torre estava bem nervoso. Ele fala que ele sentia muito, se desculpando. E o Prota faz uma carita comendo aqueles tomates de cereja. E isso deixa o gerente da torre irritado. O sistema fala que o gerente da torre estava muito irritado porque o Prota comeu os tomates de cereja. E ele diz que iria matar o Prota agora se ele não obedecesse aquela quest. O Prota oferece 5 e fala que daria os próximos depois. E o Prota olha para os coelhinhos que estavam brigando por causa de um tomate de cereja e avisa o gerente da torre que ele precisava alimentar as crianças também. O gerente acaba aceitando e aqueles tomates de cereja somem da mão do Prota. A janela do sistema aparece novamente e fala que o gerente da torre aceitou o acordo, apenas dessa vez. E o Prota pede obrigado. A janela de status acaba sumindo. E o Prota fala que o gerente da torre era mais simples do que ele pensava. Depois de um tempo, já tinham se passado 91 dias depois que o Prota se perdeu. E a quarta lua azul iria começar. Ele estava com um pouco de medo, estava coberto e olhando para cima. E a única coisa que o Prota tinha ali para no chão era os tomatinhos. Ele estava comendo, e enquanto ele comia, ele falava que escutou que pessoas com MP alto podiam aguentar o ruído de monstros até certo nível. E por isso ele estava comendo isso. Mas seria melhor se o que acontecesse aquele tempo não acontecesse de novo. Ele está falando daquele barulho daquele dragão, aparentemente. E ele estava torcendo para o tempo passar rapidamente. Mas de repente, uma das folhas começam a brilhar. E o Prota olha e vê que era a luz da lua. Ele fica impressionado com o que tinha acabado de ver. Ele olha e um dos tomates que estavam verde começa a ficar roxo, simplesmente do nada.
roxo azul. E ele estava ansioso, ele teria que sair do seu esconderijozinho. Ele fala que não poderia esperar para colhê-lo. Ele teria que ir naquele momento. E as folhas de batata doce acabam brilhando juntamente. E ele já percebe que talvez ficasse azul naquele jeito também. Ele não estava acreditando naquilo. Ele realmente precisava conferir aquilo. Ele estava com um pouco de medo, mas ele acaba correndo em direção a lá e começa simplesmente a cavar o chão para ver a batata doce. Depois de um tempo ele tinha cavado um grande buraco, procurando qual delas ficaram azul. A batata doce embutida com a energia da lua azul. Ela estava meio roxa, parecendo uma beterraba, mas era incrível. O sistema avisa que ele tinha colhido uma batata doce com a energia da lua azul. E o ponto de experiência do Prota aumentaram, fazendo com que sua proficiência da colheita leve um aumento também. Diversos outros pontos além dos 50 pontos de experiência que ele conseguiu. E ele percebe que ainda tinha o tomate. Ele acaba colhendo aquele tomate azul e começa a coringar. E ele fala que é como se ele tivesse dois mundos nos seus braços. Mas o sistema aparece de repente falando que tinha uma missão adicional para ele. E ele fala que sabia que aquilo apareceria. Isso era óbvio. E tinha duas missões ali. E obviamente o gerente da TI estava pedindo os dois. Não era apenas um. E ele tinha percebido que tinha aparecido duas missões novas ao mesmo tempo. E ele fala que o gerente era realmente forte e poderia matá-lo a qualquer momento. O Prota fala que iria primeiro terminar a última missão que ele tinha feito, dando os tomates de cereja para o gerente. E o gerente fica satisfeito com aquela cesta. Mas o Prota pensava que se safou, mas não se safou não. Novamente a janela do sistema aparece e o gerente estava nervoso, resmungando e perguntando o que o Prota estava fazendo, pois ele estava tentando sair e fugir. E ele se arrepende de ter falado que o gerente da torre era simples, que no caso ele era sobre ser controlado. E o gerente da torre pede aquela batata doce. Ele está com a batata doce e o tomate na mão. E ele tem dúvida do que ele deveria fazer. E ele acaba comendo simplesmente o tomate e saboreando ele muito. E aquele tomate que ele tinha comido, ele fala que era uma doçura, dizendo que ele poderia sentir o festival na sua boca. Após o Prota comer aquela cereja, no dia seguinte ele já estava assando aquela batata doce. E ele falava que era uma pena que ele não tivesse um papel de alumínio. E ele estava ansioso para ver qual o sabor daquela batata doce. No dia seguinte a porta se abre e os coelhos saem. Eles estavam bastante curiosos para ver o que o Prota estava aprontando. O Prota acabou falando para eles que eles tinham chegado no momento exato. Ele estava apresentando para os coelhos a batata doce com a energia da lua azul. Eles ficam impressionados e coavam na boca. E o Prota falava para eles que não era muito, mas eles iriam comer juntos. Mas o coelho pai aparece na frente de todos. Ele fala para todos esperarem, do jeito dele, claro. Porque não dá muito para entender o que ele fala, né? E o Prota pergunta o que era de errado. E ele aponta para o Prota e eu acho que ele falou para ele comer sozinho. Que eu como sozinho? Porque tem pouco? Ah, entendi. O Prota fica emocionado com o que ele acabou de falar. E ele bota a mão na sua cabeça e fala que ele era o único que se preocupava. E ele estava feliz por isso. E o Prota, sorrindo com uma lágrima nos seus olhos, estava pensando que mal ele sabe que o tomate de cereja da lua azul já tinha sido ido provar. Ele já tinha comido. O Prota começa a descascar aquela batata e dizia que iria comê-la. Quando ele dá uma mordida, ele percebe que não era tão bom assim. E ele acaba cuspindo porque estava muito quente também. Os pedaços da batata acabam caindo no chão e os coelhos ficam olhando. E todos já pegam seus pedaços rápidos, menos o coelho pai. Ele percebe que todos os filhos dele já tinham pegado tudo. Mas quando eles começam a comer, estava muito quente também, eles não conseguem. E acaba cuspindo tudo. E o Prota fica sem entender nada, com aquela barulheira e os coelhos chorando. E o Prota comeu algo muito quente, que não tinha como comer. Foda, né? E o Prota chama a atenção de todos. Ele dizia que a partir daquele momento, eles começariam a plantação dos brotos das batatas doces. E os coelhinhos não estavam nem prestando atenção, eles estavam comendo. E o Prota falava que era aquilo mesmo. Era aquilo que eles estavam comendo agora. E o Prota fala que é por isso que eles estão proibidos de comer brotos da batata doce. E os coelhos ficam desesperados. Eles começam a chorar. Enquanto um chorava, o outro ficava zangado e subia no Prota. Mas o Prota falava que não adiantava reclamar, pois não ia deixar. E o Prota estava pensando que se continuasse daquele jeito não sobraria nada, já que eles comem aquilo o dia todo. O Prota falava que eles iriam comer batatas doces muito boas na janta, e se eles ajudarem eles com os brotos, ele iria dar para eles um lanche especial. E pergunta o que eles achavam dessa ideia. E o Prota estava pensando que decidiu expandir as áreas da plantação da batata doce. E ele falava lanches especiais com uma cara maligna, enquanto os coelhinhos estavam felizes pelaquela ideia. Ajuda os coelhos, trabalha
trabalho forçado. O Prota avisava eles para começarem a trabalhar, e eles estavam fazendo de fato isso. E o Prota manda a mamãe coelho tentar deixar as cebolas de pé, pois ele poderia conseguir algumas sementes florescendo a cebola. E o Prota percebe que quanto mais ele plantar, maior a chance de se tornarem item. E os coelhinhos estavam trabalhando duro, e começavam a cavar rapidamente, e o outro começava a colocar os bancos. E o pai coelho só ia regando com a água. E o coelhinho, enquanto segurava um broto, fica com fome e acaba mordendo. Mas já leva um sarrafo do seu pai. Ele já dá um tapa na cuca dele para ele parar. Coitado do coelhinho, coelhinho. E o Proto estava coletando alguns tomates de cereja. O sistema começa várias notificações. Ele estava aumentando de nível e ganhando XP, claramente. E o Proto percebe que ele já tinha chegado no nível 8. Então sua classe tinha melhorado bastante. Ele estava pensando que nesse ritmo ele pode ficar só plantando, mas ele ia fazer um lanchinho. Ele começa a fazer um tipo de espetinho usando os tomates de cereja, e o sistema avisa que o administrador da torre estava espionando ele. E quando ele olha, a janela some, mas obviamente ele tinha visto e estava pensando que tinha gente espionando ele. Ele começa a chamar os coelhinhos para comer, e eles começam a correr desesperadamente para comerem. O Prota avisa que era espetinhos especiais de tomate de cereja assado. Eles estavam ansiosos para provar, e eles começam a comer, e o Prota avisava para eles tomarem cuidado, pois tinha que assoprar antes de comer, pois estava quente. E o Prota falava para eles que eles já tinham plantado bastante brotos de batata. E ele pergunta se eles não queriam cavar mais. Depois de um tempo ele estava cavando, e ele queria ver como é que já estavam. Quando ele puxa, já tinha várias. O sistema avisa que aquela batata doce era forte. Ou seja, ela era melhor do que uma normal. Ele percebia que tinha conseguido 15 batatas doces. Ele conseguiu 5 para cada raiz. E ele estava falando que era muito bom para a primeira colheita delas. Ele percebe que tinha um broto de batata doce no chão. Ele dá uma capadinha e começa a plantar. E ele dizia que foi um desperdício não plantar. E o sistema avisa que ele tinha ganhado um efeito de semear nível 1, já que ele tinha plantado broto de batata doce. E o Prota ficou surpreso que aquilo contava como semear. E ele percebia que teria que plantar também para aumentar o nível dele. Ou seja, você não vai conseguir escravizar os coelhinhos não, meu amigo. O Prota chama a atenção de todos os coelhos e fala para eles esperarem. Ele pedia para deixarem que ele fazia aquilo. E de fundo, aquele dragão da torre estava vendo tudo. Ele comia aqueles peitinhos de cereja de tomate. Ele esquentava e depois comia, mas dizia que estava amargo. Mas o dragão estava se perguntando do porquê ter dado errado. Ele dizia que o Prota tinha parecido que estava gostando. E ele decide espionar o Prota novamente. Ele percebia que o Prota estava feliz e comendo batata doce. Aquele dragão não gosta nem um pouco e fala que aquilo era impossível. Ele fica nervoso porque eles estavam comendo batata doce sem ele. E ele revela o seu nome. O nome dele era o Grande Dragão Negro, Ailen Fritani Haurorenshaven. E enquanto o Prota estava feliz de que com os coelhinhos comendo, o sistema avisa que uma missão adicional tinha sido iniciada. A missão adicional era para oferecer batata doce forte assada para o administrador da torre. Ele não ia ganhar nenhuma recompensa, além de se ele recusasse, ele morreria. É bem isso. E o Prota fica sem falar nada, porque não tinha muito o que fazer. E ele vira a cara e fala que era outra hora. Mas o sistema fala de novo que o administrador da torre insiste em uma batata doce. E o sistema falava que o administrador não deixaria ele em paz se ele não entregasse uma. O Prota falava pra ele que só tinha uma. E pergunta se tinha alguma coisa como recompensa. Aí a missão começa a dar uma recompensa agora. Seria uma habilidade relacionada à sua classe. E o Prota diz que se fosse outra habilidade, tudo bem. Ele falava que poderia pegar a batata doce. E o sistema avisa que tinha sido completa a missão. E ele acaba abrindo a recompensa. Ele tinha conseguido a loja de sementes level 1. E o sistema falava que quando a habilidade é ativada, um produto pode ser comprado na loja de sementes uma vez a cada 30 dias. E o Prota ficou animado, claro, pois ele poderia conseguir várias sementes. E ele perguntava se poderia comprar nela dentro da torre. Aquilo era incrível para ele. Ele acaba tentando ativar a habilidade de loja de sementes. E o sistema avisa que estava checando o histórico de compras do cliente. O Parque Sejong, o nome do Prota. E depois o sistema percebe que ele não tinha nenhum histórico. E ele estava em dúvida de como ele fazia para comprar, pois ele não tinha dinheiro. E ele pergunta se eles poderiam fazer algum tipo de troca. O sistema dá parabéns para o Prota de ser o primeiro cliente novato da loja de sementes. E o sistema falava que iria prover uma moeda.
Logo após, uma moeda tinha sido depositada na conta bancária de sementes do Prota. E o Prota percebe outra janela que aparece que ele tinha uma moeda. E o Prota estava pensando que ela era muito generosa por ter dado uma moeda para ele. E obviamente, pela lógica, aquela moeda era para troca. Ele clica em abrir a loja de sementes e estava já pensando no que ele compraria. O sistema avisa que, se tratando de um cliente novato, apenas 3 tipos de sementes escolhidas aleatoriamente seriam aparecidas. E aparece 3. Aparece a semente de repolho, de cenoura e de pimentão vermelho. E o Pro estava pensando que, como o nome já dizia, só vende sementes. E o Pro estava pensando que custam 0,1 moedas. Então ele estava supondo que seria 100 mil won a cada 1000 sementes. E ele percebeu que era bem caro. E o Pro estava pensando que pimentão vermelho e o repolho são muito incertos, já que ele não conseguiria fazer kimchi ali. Kimchi é uma comida, é um prato coreano, né? E ele falava que então sobrou a cenoura. E quando ele fala cenouras, os coelhos ficam doidos. E o Prota perguntava do que tinha acontecido, já que eles estavam olhando pra ele. E ele já se toca e pergunta se eles gostavam de cenouras. E obviamente eles ficam encantados. O pai coelho e a mãe também. E o Prota começa a soletrar cenouras. Mano, o cara me tá abençoado, o cara fica repetindo cenouras e os coelhos também. Mas quando o Prota ia falar cenoura de novo, o pai coelho fica irritado e dá um chute na cara dele. O sistema avisa que o Prota tinha comprado 1000 sementes de cenoura. E ele perdeu 0,1 moedas. Perdeu não, né? Ele comprou, então ele foi descontado da conta dele. E acaba aparecendo uma sacola. Na verdade, uma bolsinha, né? E o Prota falava que parecia que era mais caro que as próprias sementes. E agora o Prota precisaria esperar 30 dias para comprar novamente outras coisas. E o sistema fala que o administrador ficou satisfeito com a compra dele. Mas o Prota não gosta nem um pouco e pergunta do porquê ele ficou feliz com aquilo. E depois que se passou um dia na torre, eles estavam prontos para começar a plantação das cenouras. E o Prota estava pensando que conseguiu sementes de cenoura pela sua primeira vez, fazendo a troca de loja de item. Mas tinha uma abelhinha de longe vigiando ele. Depois de um tempo, o Prota estava vendo os meninos brincarem. Eles já tinham plantado várias sementes de cenouras, já que eles estavam tão felizes. E o pai coelho olha para a mamãe coelho, e eles pareciam estar bem felizes. E o professor falando que já que se passaram alguns dias da plantação das cenouras, ele falava que apesar das sementes não terem brotado, eles têm agido dessa forma desde o dia da plantação. E eles estavam se perguntando se eles realmente gostavam tanto assim de cenoura. Mas ele falava que iria tirar um cochilo. Ele iria polinizar as flores e cortar cebolas de tai. Ele estava quase dormindo até que uma abelha passa por ele. E ela estava fazendo muito barulho que até o coelhinho tampou seus ouvidos. Mas o Prota fica irritado depois de um tempo e ele se perguntava do porquê começaram a surgir insetos ali. E ele percebe que era só uma abelha. Ele era direito e realmente era uma abelha, diferente mas era. E ele se perguntava por que tinha uma abelha ali, né? Ele estava encantado pela beleza dela que até largou o coelhinho, coitado. Ele estava em dúvida se aquilo era um monstro em forma de inseto. Ele já estava escolhendo o nome da abelha. Meu Deus do céu. Seu nome vai ser... O quê? Abelha venenosa? Ele já fica em choque por ver que ela era abelha venenosa. Ele começa a avisar todo mundo que aquilo era perigoso. E obviamente a mamãe coelho e o coelhinho começam a correr. Eles acabam só deixando o Prota pra trás e... o Prota fica irritado e fala que eles eram os coelhos sem vergonha. Ele estava triste, puta, porque eles tinham abandonado ele daquela forma. E para melhorar, o administrador da torre fala que abelhas venenosas são seres carnívoros que caçam animais. Monstros com suas picadas venenosas e depois comem sua carne. Ajudou muito, hein, mano? O Prota já fica se cagado de medo e começa a tentar evitá-la. Ele dizia pra ela não tentar se aproximar. Ele dizia que ele era muito ruim e nem era nem um pouco saboroso, além de ser só o osso. Mas a abelha estava furiosa. Ele agarra alguma coisa e joga pra frente, dizendo pra ela comer aquilo. E o que ele tinha colocado na frente dela era uma flor, que ela fica encantada e começa a pousar naquela flor. Ele via que ela estava muito feliz. E o Prota pergunta se o administrador disse que ela era carnívora. E ele não fala nada, ele fica só na dele. E o Prota percebe que era uma ótima chance. Ele chama a atenção da abelhinha que anda pra ele. E ele falava que se ela tivesse com fome, ela poderia comer as outras flores. E o Prota estava ansioso porque ela iria polinizar. Ele fala pra ela se jogar e devorar todas as flores. E ele estava falando que nesse ritmo, ele não precisaria continuar polinizando os tomates de cereja. Os coelhos começam a reaparecer. E o Prota estava meio chateado. E pergunta pra eles como eles têm coragem de voltarem, depois de terem o ignorado e abandonado. Ah, para de besteira, mano. Foi só uma brincadeira, mano. Para de besteira. Não quero saber, não. Não quero.
Depois de um tempo, aquela abelha se aproxima do Prota novamente. E ele perguntava se ela já tinha terminado. Mas quando ela se aproxima demais dele, ele fica com medo. Ele acaba caindo na pedra. Mas ela não queria picá-lo. Ela pousa em cima dele, se prepara e vai dar uma soneca, né? O Prota ainda tava com medo dela picar ele. Por isso que não deixou ela quieta. Olha esse entendeu? Um tempo depois, o Prota estava explicando que já tinha se passado 120 dias desde o dia que ele se perdeu. Se perdeu entre aspas, né? Foi pra dungeon. Ele estava com os coelhos cuidando da plantação. Mas ele acaba ficando irritado porque os coelhinhos estavam bagunçando perto dele. E ele acaba dando uma bronca, claro. Ele dizia pra eles ir brincar em outro lugar. E ele olha de longe e percebe que eles estavam brincando bastante. E segundo ele, era bom aproveitar a juventude. E a abelhinha acaba pousando no seu ombro. E aparentemente eles estavam bem felizes juntos ali. Ele pergunta se ela já tinha terminado de sugar todo o néctar daquele dia. E aí sim o Prota explica que já tinha se passado várias semanas. Então a sua conexão com a abelhinha já tinha ficado mais forte. Ele explica que ela trabalhava de manhã. Ela sugava o néctar e voltava para a floresta para a caverna de tarde. E depois de um tempo já tinha chegado a hora do almoço. Ele grita todo mundo para eles irem comer. E o Prota estava em dúvida. Talvez ela não esteja voltando para o seu grupo já faz um bom tempo. Ele nem sequer sabia se ela tinha um grupo, na verdade. E ele estava falando que alguns dias atrás ela começou a soltar aquele mel daquela forma. E o sistema avisa que aquela era cebola com mel. O Prota começa a comer e era muito bom. Ele falava que era uma delícia. E os coelhinhos não ficam de fora não. Obviamente eles comem e saboreiam também. E o Prota estava se lembrando das memórias antigas. Que ele falava que no início ele tinha entrado em pânico. Dizia que ele viu que ela era venenosa. Mas ele falava que graças a ela ele conseguiu rapidamente expandir seu campo para conseguir mel. E ele falava o ânimo que em alguns meses ele conseguiria tanto mel que os ursos ficariam com inveja. E o sistema avisa que o administrador estava feliz por ele. Como assim? O Prota já desconfia, ele olha pro lado e a mensagem some. E ele deixando de lado isso, ele falava que parando para pensar, ele achava que faltava poucos dias para a lua azul. E ele estava pensando que aquilo era um problema. E ele espera que nada aconteça dessa vez. Ele começa a guardar comida o suficiente. E ele estava vendo que a abelhinha tinha parado de ir ali. Então logo ela também deveria estar se preparando para a lua azul. E os coelhinhos estavam bem nervosos. E obviamente o Prota percebe isso. Ele estava mais nervoso do que o normal. E o Prota falava para eles que estavam quase na hora. Ele dizia que era melhor eles entrarem para suas casas. Ele percebia que eles estavam um abraçando o outro. Mas o Prota não entende bolhufas nenhuma. Ele fica olhando e pergunta se eles estavam escutando. Mas do nada, a mamãe coelho e o papai coelho começam a correr muito rápido. Eles entram na toca e o Prota não estava entendendo nada do porquê de estarem abandonando os filhotes. O papai coelho dá tchau com um sorriso no rosto e fecha a porta rapidamente. O Prota fica em choque, claro, ele não estava entendendo a situação. Ele não sabia o que estava acontecendo do porquê eles terem deixado eles fora. E ele dizia que a lua azul já iria começar. E quando ele fala isso, já tinha começado. Ele fica em choque, olha para trás assustado, pois ele não tinha se preparado. E aqueles coelhos que estavam ali começam a se transformar em monstros gigantes. E obviamente o Prota fica cagado de medo, quem não ficaria? E ele se pergunta do que diabo estava acontecendo ali. O Prota mesmo não entende nada, os coelhos estavam todos bombados. Meu Deus do céu, o cara não estava entendendo nada. Mas quando ele menos espera, uma luz forte aparece. E os coelhos começam a voltar lentamente ao normal. Só que eles estavam diferentes. Eles estavam brancos, além de um pretinho ali. E eles estavam aparentemente adultos. E ele chama eles, claro. Ele percebe que eles tinham virado coelhos adultos. Até a cor deles tinha mudado, como eu citei. E o Prota percebeu que aquela era a quinta lua azul desde que eles tinham nascido. E eles estavam perguntando se é como se fosse um rito de passagem. E o Prota fica aliviado e quase chorando porque pensava que algo de errado tinha acontecido com eles. E um coelhinho pretinho que estava ali acaba tocando no braço do Prota, como se estivesse consolando ele. Mas aí o Prota começa a pegar ele para beijar. E todos os outros correm como se fosse um filme de terror. Vem aqui, cara, eu vou te dar um... E depois da lua azul se passar, os coelhos mãe e pai acabam abrindo a porta. E eles percebem que o Prota já estava ali. Ele tinha feito a fogueirinha e estava com os coelhos. Eles começam a se abraçar e matar a saudade. E o Prota falava que ia preparar um banquete para comemorar. E o coelhinho levanta a mão e acaba aparecendo simplesmente uma pá. E o Prota fica surpreendido com aquilo, claro. Cada um deles conseguia summonar algum objeto. Um deles conseguia uma foice de coelho branco, o outro conseguiu um carrinho de mão, o outro um regador, e o que nós citamos anteriormente, o que conseguia a pá. E o Prota percebia que eles conseguiam invocar itens,
assim como seus pais. E o Prota chega na conclusão que quando eles se tornam adultos, eles conseguem seus próprios itens. E ele estava pensando que não poderia parar emprestado, mas ele percebeu que tinha apenas um que não tinha nada. E quando ele pergunta o que ele conseguia fazer, ele acaba tirando um porrete, um martelo de madeira, sei lá. E o Prota percebeu que aquilo não parecia ser nem um pouquinho uma ferramenta de fazenda. E após o Prota prestar atenção no seu nome, ele percebe que aquele era um coelho negro guerreiro. E depois de um tempo, os coelhinhos já estavam botando a mão na massa, assim como eles faziam antes. Mas agora eles conseguiram ajudar mais ainda. Até a mamãe coelho fica surpresa com seu filhote. Eles estavam indo muito rápido. Enquanto um cavava, o outro já ia colhendo os tomates com seu carrinho de mão. E o Prota pedia pra ele colocar naquele cantinho. Nossa, que fofinho! E o Prota percebia que eles começavam a ajudar os seus pais na fazenda. E ele lembrar que aqueles bebezinhos que costumavam correr por ali, agora eles estavam tão grandes, segundo o Prota dava vontade de chorar. Mano, eu acho que ele tá ajudando o Prota, né? Porque... Mas o Prota percebe que aquele coelho guerreiro não estava fazendo nada. Ele olha pra ele que estava de boa, comendo na dele. E obviamente o Prota não queria isso, ele queria que ele fizesse algo. E o Prota pergunta que já que ele era um guerreiro, o trabalho dele era lutar. Mas eles estavam numa caverna, que não tinha como surgir monstros, ainda mais que prejudicasse a fazenda. Então não tem mais nada para lutar. Tá certo. E o Prota falava que o martelo não poderia ser usado para a fazenda. E o Prota não sabia o que eles poderiam fazer. Mas o coelho fica animado e aponta para a água. E o Prota percebe que era realmente verdade, ele poderia caçar naquele lago. Caçar também é um tipo de luta, né? Mais ou menos. O Prota falava que iria atrair elas e ele só ia meter porrete. E ele dizia pra ele mostrar o seu grande poder de guerreiro. Ele começa a balançar aquela tocha de um lado para o outro, até que a piranha pula e vai na direção dele. E o Prota tava pra ir naquele momento. E nesse momento o coelho acaba pulando e já dando um tapão na piranha. Mas eu acho que foi muito forte, até o Prota percebe isso. Tava só o osso na parede. E o coelho achando que ele mandou bem, até dando beleza. E o Prota percebeu que aquele peixe tinha morrido na mesma hora. Quando ele mostra para os outros, só tinha o osso, meu amigo. Eles ficam sem falar nada, só naquele clima tenso. E o Prota dizia que iria melhorar naquilo se ele continuasse praticando. Então não precisavam ficar chateados e era só eles comerem. E aos poucos, os coelhos conseguiam se acostumar às suas funções, ainda mais melhorando elas. E o Prota já estava mandando o coelho ver, porque ele já tinha ficado bom naquilo. E no dia 125, o Prota falava que a loja de sementes voltou a abrir. E obviamente ele queria ver o que tinha lá. Ele estava muito ansioso e se perguntava o que ele conseguiria comprar daquela vez. A janela do sistema fala que com o nível dele ele só poderia comprar uma delas. Provavelmente futuramente ele conseguiria comprar mais. E daquela vez tinha melancia, abóbora e milho. E ele percebia que os preços daquelas sementes estavam completamente diferentes da última vez. E ele só tinha 0,9 moedas. Ele só iria conseguir comprar a semente de milho. E ele estava com muita dúvida do que ele poderia fazer, pois se elas continuarem ficando mais caras, eles não conseguiriam comprar novas na próxima vez. Ele nem sequer sabia como conseguir aquelas moedas. O Prota explica que existe uma recompensa por terminar um andar. Apesar de ser uma boa quantia, ele só poderia conseguir uma recompensa por andar. E por causa disso, a margem de lucro de caçadores não são tão altas assim. E o Prota falava que o segundo método era caçando monstros. Eles poderiam vender as partes dos monstros para mercadores ou na loja do primeiro andar. E ele falava que essa era a forma de lucro dos caçadores, já que eles podem continuar lucrando. E tinha um terceiro método, que era o completando missões para conseguir recompensas, apenas isso. E o Prota falava que as recompensas da missão mudam muito, é difícil conseguir moedas. E ele falava que entre aquelas três opções que ele tinha, terminar o andar é impossível para ele. Ele não conseguiria nem mesmo se escapar daquela caverna. E a única opção que restava para ele eram as missões do administrador da torre que dá para ele. E ele começa a chamar o administrador, perguntando se ele estava escutando. Era óbvio. E ele pede uma recompensa por moedas da torre para completar suas missões. O sistema fala que o administrador da torre disse que não tinha entendido, mas da próxima vez talvez entenda quando crescer. E o Prota não entende nada, como se o administrador não conhece as moedas da própria torre dele. Ele ainda fica mais bugado com aquela palavra de quando ele crescesse.
Racing. Ele pergunta quantos anos ele tinha, mas o sistema fala que aquilo era um segredo. E o Prota pergunta pelo menos quantos anos falta pra ele crescer. E o sistema fala que o administrador disse que ia demorar pelo menos 300 anos. E o Prota fica doido, claro. Como ele conseguiria completar as missões que ainda ia ter que esperar 300 anos, não tinha como. Mas o Prota percebe que nada adiantava reclamar. Não adiantava ficar nervoso e com raiva, porque quem perderia era ele. Mas ele pensa direito e falava que iria priorizar o que ele precisava fazer pela sua sobrevivência. E o único item que ele conseguia comprar era a semente de milho. E também ele estava pensando que não é como se fosse uma escolha ruim. Ele dizia que ficava delicioso cozido no vapor ou grelhado. Nossa, rapaz, nossa, agora o cara me deixou com vontade de um milho grelhado. Que isso, mano. Ele também falava que poderia moer até virar farinha e fazer algo como pão. E ele acaba escolhendo as sementes de milho. Ele consegue 200 sementes e acaba aparecendo aquele saco novamente. Ele bota na sua mão e pergunta o que ele achava. Parecia ótimo. Ele dizia que eles teriam que começar, mas essa barriga ronca ele disse que antes disso ele teria que brocar. Depois de um tempo os coelhos já tinham comido. Eles não conseguiam comer mais nada de tanto que eles comeram. E o Prota percebe que aquela abelhinha tinha voltado. Ele dá boas-vindas a ela novamente. Ele dizia que ela tinha ficado bastante tempo na caverna naqueles dias. E pergunta se estava tudo bem mesmo dela não voltar para sua casa. Mas o Prota falava que se ela não quisesse ir embora, ela poderia ficar. Ele ficaria feliz por isso. Mas de repente, o olho daquela abelhinha fica sinistro e ela começa a voar para cima. O coelho também fica hostil. Ele já se prepara para lutar. Algo aparece lá em cima e o Prota não sabia o que era. Duas patinhas aparecem e falava para eles não entenderem mal. Segundo o gato, ele não era um gato sem vergonha que veio roubar a comida deles. E o Prota fica em dúvida. Um gato ali não era normal, além de ser uma dama ali, né? Ele pergunta o que ele veio fazer ali, então. O gato acaba pulando lá de cima e aterrissando na frente do Prota. Ele ergue a sua patinha e diz olá. Ele pergunta se ele era o cliente Park Sejun. Ele se apresenta como Theo. Ele era um mercador. E esse foi o grande dia que o Prota encontrou o mercador na dungeon. Um gato.